Level 1. O menino. Você tem 12 anos quando eles chegam. O sol ainda estava baixo quando você ouviu o primeiro som de cascos. Da janela do celeiro, onde você havia passado a noite cuidando da égua prenha, você os viu surgir pela estrada de terra como sombras recortadas contra o amanhecer alaranjado. 7 homens. Cavalos pesados, chapéus baixos, nenhuma estrela no peito. Não eram xerifes. Não eram viajantes. Você soube disso antes mesmo de entender o porquê. Soube pela forma como andavam, como se o mundo inteiro devesse a eles alguma coisa. Eles querem a fazenda. Seu pai diz não. Você ouve a conversa do lado de dentro do celeiro, pela fresta da madeira velha. A voz do líder é calma demais, o tipo de calma que não precisa gritar porque nunca teve razão para ter medo. Seu pai fala em tom firme, aquele tom que ele usava quando havia tomado uma decisão e não havia nada no mundo capaz de mudá-la. Você sempre admirou essa firmeza. Naquele momento, ela te apavora. Você tem família, diz o líder. Não como ameaça. Como lembrete. Tenho, seu pai responde. É por isso que não vendo. Seu pai sempre foi honesto demais para esse mundo. Você está escondido no celeiro quando ouve o primeiro tiro. O som é seco, definitivo, completamente diferente do som dos tiros de caça que você conhecia. Caça tinha um eco que se dissolvia no campo aberto. Isso não. Isso fica parado no ar como uma acusação. Você não sai. Você fica imóvel na palha escura, respirando devagar, a mão apertada na grade de madeira da baia da égua. Ela relincha baixinho, inquieta. Você coloca a testa na lateral do pescoço dela e fecha os olhos enquanto os tiros continuam. 1, 2, uma pausa, 3, e depois param. Enquanto as vozes ficam altas e depois somem. Enquanto o cheiro de fumaça começa a entrar pelo vão da porta e o fogo começa a crepitar no lado da casa. Você fica ali até o silêncio doer. É um silêncio estranho, aquele. Não é paz. É o silêncio de quando algo que existia deixa de existir, e o mundo ainda não sabe como preencher o espaço que ficou. Quando sai, a fazenda está em chamas. Sua mãe está no chão da varanda, um dos vasos de flores que ela regava toda manhã caído ao lado, a terra espalhada nas tábuas. Seu pai está na lama perto do poço, de bruços, como se tivesse tentado se levantar uma última vez e não conseguido. Você caminha até ele devagar, como se apressar pudesse mudar alguma coisa. Você não chora. Você não sabe por quê. Você tenta, porque sente que deveria, mas não vem nada. Só um peso enorme atrás dos olhos e uma espécie de frieza que vai descendo pelo peito como água gelada. Você passa a noite sentado entre os dois corpos. Não por falta de lugar para ir, mas porque partir parece uma traição que você ainda não está pronto para cometer. De manhã, você cavalga até a cidade e entra no escritório do xerife. Você tem sangue seco nas mãos, o sangue do seu pai, quando você tentou virá-lo de costas, e fogo nos olhos e conta tudo com detalhes que uma criança não deveria ter. Os nomes que ouviu. A cor do cavalo do líder. O coldre de couro duplo que ele usava na cintura esquerda. O xerife ouve. Anota alguma coisa num papel. Diz que vai investigar. Você espera 3 semanas na cidade, dormindo no estábulo de um homem que teve pena de você. Toda manhã você vai ao escritório. Toda manhã o xerife diz a mesma coisa com palavras diferentes. Ninguém jamais investiga. Você entende naquele dia o que o mundo realmente é. Não é justo. Não é protegido. É só força e medo, e você não tem nenhum dos dois ainda. Level 2. O aprendiz. Um pistoleiro velho chamado Cal te encontra dormindo atrás de um salão em Red Rock. Você tem 14 anos e já aprendeu a não confiar em ninguém que se aproxima sem motivo aparente. Você acorda com a mão no cabo da faca que roubou de um bêbado 2 meses atrás. Cal levanta as mãos devagar, com a naturalidade de quem já esteve nessa situação do outro lado mais de uma vez. Calma, ele diz. Já fui o que você é agora. Sei como dói esse lugar. Ele podia ter te ignorado. Devia ter te ignorado. Mas ele olha para seus olhos e vê algo que reconhece. A raiva fria de quem perdeu tudo e não chorou direito. Você vai morrer na primeira semana, ele diz naquela noite, enquanto vos dois sentam em frente a uma fogueira pequena no lado de fora da cidade. Não por falta de coragem. Por excesso. Os que querem muito morrer são os mais fáceis de matar. Mas ele te ensina assim mesmo. A empunhadura. O saque. Como respirar antes de apertar o gatilho. Não depois, não durante, antes, porque o corpo inteiro muda quando você solta o ar. Como esvaziar a cabeça de tudo. Medo, dor, memória, até sobrar só o alvo. Como ler um homem pela forma como ele olha para o seu coldre antes de olhar para sua cara. Você pratica até os dedos sangrarem. Você pratica no calor da tarde quando Cal dorme. Você pratica no escuro, o movimento de saque repetido centenas de vezes até se tornar algo abaixo do pensamento, algo que o corpo faz sozinho como respirar.
Cal é um homem de poucas palavras, mas quando fala, você aprende a escutar. Você quer vingança, ele diz uma noite, sem olhar para você. Uma afirmação, não uma pergunta. Você não nega. Vingança é uma dívida que nunca fecha, ele continua. Você paga e nunca zera. Então o que eu faço? Ele demora um longo tempo para responder. Quando fala, não olha para você. Não sei. Mas sei que uma arma não resolve o que você está sentindo por dentro. Uma pausa. O fogo estalando. Mas resolve o que está na sua frente. Você ouve a segunda parte. Você ignora a primeira. Nos 2 anos que passam juntos, Cal nunca pergunta os nomes dos 7 homens. Você nunca os diz. Existe um acordo silencioso entre vocês de que o passado fica onde está enquanto você aprende a ser algo mais do que uma criança com raiva e uma faca. Quando você vai embora, Cal coloca a mão no seu ombro e aperta uma vez, firme. Se você sobreviver aos primeiros 3, ele diz, vai ficar difícil de te matar. Você cavalga sem olhar para trás. Level 3. O pistoleiro. Você passa 5 anos caçando homens com preço na cabeça. Não por dinheiro, no começo. Por prática. Por disciplina. Pela necessidade de se aproximar daquele dia inevitável quando vai encontrar os 7 homens que destruíram tudo, e estar pronto. Não apenas rápido. Pronto. Porque velocidade sem controle é só outra forma de morrer devagar. Você aprende a rastrear pela leitura do chão, das marcas de ferradura, do peso diferente que cada cavalo deixa na lama. Aprende a esperar sem perder o foco, deitado em uma lomba por horas debaixo de sol que racha a terra. Aprende que a maioria dos homens no gatilho tremem no último segundo, não de medo, mas de hesitação, aquele momento em que o cérebro tenta uma última vez convencer o corpo de que ainda há uma saída. Você não treme. Nunca tremeu desde aquela noite no celeiro. Seu nome começa a circular nos salões e nas delegacias. Não como herói. Como sombra. Tem um homem que não faz perguntas. Tem um caçador que não traz nenhum de volta. Cuidado com os olhos vazios, é ele. Isso é suficiente para atrair trabalho. Trabalho suficiente para sobreviver. Sobreviver suficiente para continuar procurando. E sempre procurando. Level 4. O duelista. Você encontra o primeiro deles em Tucson. Ele se chama Rives. Gordo agora, a barriga esticando a camisa suja, bêbado numa mesa de canto do salão mais escuro da cidade. Você passa 3 dias observando antes de se aproximar, verificando cada detalhe. Você precisa ter certeza. Você ainda tem essa decência, essa necessidade de não errar, de não matar o homem errado e se tornar algo pior do que aquilo que caça. É ele. A cicatriz em forma de gancho abaixo do ouvido esquerdo. A voz grave com um sotaque específico do norte do Texas. É ele. Você espera ele sair do salão no 3º dia, quando a lua já está alta e a rua está vazia. Você o chama pelo nome na poeira fria da madrugada. Ele vira devagar, como quem espera encontrar uma dívida de jogo, e olha para você sem reconhecer, porque você era só uma criança e crianças não importavam para homens como ele. Conheço você? Ele diz. Conheceu meu pai, você responde. Fazenda perto de Dalton. Outubro de 81. Você vê o momento em que ele lembra. Não de vergonha, de cálculo. Os olhos dele vão para o revólver antes do cérebro terminar de processar a situação. Você é mais rápido. Sempre foi. Em cima do corpo, no silêncio que se segue, você sente que esperava sentir alívio. Uma paz. Alguma coisa se fechando, como uma janela que estava aberta para o vento frio. Alguma coisa parecida com justiça. Não sente nada. Só a fumaça do cano e o barulho distante de um cachorro latindo na outra ponta da cidade. Você cavalga antes do amanhecer. Level 5. O caçador. Você encontra os outros um por um ao longo de 4 anos. O segundo estava em Santa Fé, trabalhando como ferreiro. O terceiro havia virado xerife em uma cidade pequena no Arizona, uma ironia que você engole sem comentar. O quarto fugiu até o México e você cruzou a fronteira sem hesitar. O sexto era o mais jovem de todos, talvez tivesse 20 e poucos anos quando esteve na sua fazenda, e... Você passa 3 noites sem dormir antes de encontrá-lo, tentando convencer a si mesmo de que isso importa de alguma forma. Cada um é mais fácil do que o anterior. Não porque você fica mais habilidoso, mas porque fica mais vazio. A raiva que te movia no começo, aquela raiva quente, urgente, que doía como brasa no peito, vai sendo substituída por algo mais frio, mais mecânico. Você acorda de manhã, verifica as informações, encontra o homem, faz o que veio fazer, cavalga. Você para de sonhar com sua mãe. Você para de sonhar com qualquer coisa. O quinto homem tem uma filha de 12 anos que assiste tudo pela janela da casa. Você só percebe depois, quando está se levantando da poeira e vira a cabeça por acidente.
Os olhos dela grandes demais pro rosto, redondos de um terror silencioso que você conhece muito bem porque os carregou no próprio rosto durante meses. O mesmo olhar que você tinha naquela manhã depois do incêndio. Você cavalga depressa dali. Mas o olhar dela cavalga junto. Senta do seu lado no jantar. Fica na beira da cama quando você tenta dormir. Você começa a perceber que o homem que você está se tornando e os homens que você está matando têm mais em comum do que você se permitiu considerar. Você bebe mais do que devia por um mês inteiro. Depois para. Porque você ainda tem um nome na lista. Level 6. O último. O 7º homem é o líder. Você sabe o nome dele há 15 anos. Arlan Collie. Ele virou fazendeiro rico no Novo México. Terrenos imensos, gado, trabalhadores, uma casa grande com varanda pintada de branco. Uma esposa com cabelo castanho que você observa de longe pendurar roupas no varal numa tarde de vento. 3 filhos pequenos que correm atrás de uma galinha no pátio e riem daquele jeito que crianças riem quando o mundo ainda não as ensinou que deveria doer. Construiu uma vida em cima da cinza da sua. Você chega na fazenda dele num amanhecer de outubro, como naquele outro outubro, 15 anos atrás, e você não sabe se isso foi planejado pelo destino ou pela sua própria mente sem que você percebesse. O céu está rosa e o ar está frio e a terra tem aquele cheiro específico de manhã de outono que te lembra, sempre, da fazenda do seu pai. Ele está no pátio consertando uma cerca quando te vê chegar. Ele reconhece sua expressão antes de reconhecer seu rosto. Homens como ele desenvolvem esse instinto, o instinto de reconhecer a morte quando ela caminha em sua direção com passos calmos e olhos vazios. Ele vai para a arma. Você saca primeiro. Sempre. O revólver está apontado para o centro do peito dele antes que ele consiga fechar os dedos no cabo do seu. Ele para. Você para. Por um longo momento, só existe o vento e o distante berro de um boi e o som da respiração dos dois. E então você vê, pela janela da casa, 2 meninos e uma menina. Os mesmos olhos grandes de sempre. O mesmo terror silencioso. A esposa aparece atrás deles, a mão no ombro da menina menor. Você fica parado com o revólver apontado, e pela primeira vez em 15 anos, pensa de verdade. Você vê os filhos dele olhando para você da janela. E você entende, finalmente, com uma clareza que dói mais do que qualquer bala, o que você se tornou. Não é o homem que vinga a família. É o homem que aparece numa fazenda ao amanhecer e coloca terror nos olhos de crianças. É o homem que deixa órfãos para trás, crianças que vão crescer com um buraco no peito e fogo nos olhos e vão aprender que o mundo é só força e medo, e vão pegar o revólver que o mundo oferecer como resposta. Você é os 7 cavaleiros. Você sempre foi. Desde o momento em que escolheu o revólver, desde o momento em que ignorou a primeira metade do que Cal disse, você foi se tornando exatamente aquilo que veio destruir. A diferença entre você e Arlan Collie é só a direção da raiva. Você baixa o revólver. O braço pesa toneladas. Arlan Collie olha para você sem entender. Você pode ver a confusão no rosto dele disputando espaço com o alívio e o medo. Vai embora, você diz. Sua voz soa estranha para os seus próprios ouvidos, enferrujada, como algo que não é usado há muito tempo. Vai para algum lugar onde eu não consiga te encontrar. E fica lá. Você vai embora. Não por bondade. Não por perdão. O perdão é uma coisa que vive dentro de você e que vai demorar anos para começar a entender, se é que algum dia vai. Mas porque matar ele não desfaz nada, e você desperdiçou 15 anos acreditando que desfazia. 15 anos. A vida inteira que você tinha ainda por viver quando tinha 12 anos. Level 7. O fantasma. Você descobre que Cal morreu no inverno anterior. Um homem numa cidade pequena te conta, sem saber quem você é, a história de um velho pistoleiro que morreu dormindo num quarto alugado em Red Rock, quieto e sem dor e sem ninguém do lado. Pelo menos foi tranquilo, o homem diz, e continua bebendo. Você cavalga até Red Rock. A sepultura é simples, uma cruz de madeira sem sobrenome. Você a encontra no fim da tarde e senta na terra ao lado dela e fica ali até o sol sumir e as estrelas aparecerem uma por uma. Não há palavras adequadas para o que você quer dizer. Você tenta encontrá-las e não encontra, então fica em silêncio, que talvez seja o que Cal teria preferido mesmo. E no silêncio, finalmente, você ouve a primeira parte do que ele disse tantos anos atrás. A parte que você escolheu ignorar porque era mais difícil do que a segunda. Uma arma não resolve o que você está sentindo por dentro. Não resolve. Você passou 15 anos provando isso da pior forma possível. Matou 6 homens e não sentiu nada se fechar. Chegou até o 7º e finalmente entendeu que nunca houve nada para fechar, que a fazenda não existe mais, que seus pais não voltam, que a criança de 12 anos que ficou sentada entre 2 corpos até o sol nascer nunca vai receber o que precisava receber, que é alguém dizendo: você não precisava fazer isso sozinho. Você não precisava fazer isso de jeito nenhum. Você não chora em cima da sepultura de Cal. Você não chora de jeito nenhum.
Você só fica sentado na terra fria até entender que o problema nunca foi os 7 homens. O problema foi o mundo que os criou, e o mesmo mundo que te criou, e o fato de que ninguém, nem Cal, que tentou do jeito que sabia, nem o xerife que anotou num papel e não fez nada, nem nenhum dos homens e mulheres que cruzaram seu caminho em 15 anos, ninguém te disse o que fazer com a dor que não tem endereço, a raiva que não tem rosto específico, o luto que fica parado no peito esperando que você finalmente pague atenção. Em algum lugar agora mesmo, tem uma criança com fogo nos olhos e raiva no peito e uma história de injustiça que é completamente real. E o mundo vai oferecer para ela um revólver como resposta. Porque é mais fácil do que sentar do lado dela e ficar em silêncio e deixar que a dor exista sem precisar ser resolvida com violência. Porque é mais fácil do que ser Cal, um homem imperfeito que tentou de um jeito imperfeito ensinar que havia uma diferença, mesmo sem saber ao certo qual era. A pergunta não é se ela vai pegar o revólver. A pergunta é se alguém vai estar lá para ensinar a diferença entre vingança e cura antes que seja tarde demais. Quase sempre, não tem ninguém. Quase sempre, é tarde demais.